Muitas pacientes, quando vêm fazer exame de ultrassom, têm a curiosidade para saber o sexo do bebê. Vêm fazer exame e perguntam: doutor, qual o sexo do meu filho? Sou o Dr. Marcelo Gaspar e hoje quero falar com você sobre as limitações para você saber o sexo do bebê. É comum no exame de ultrassonografia, quando realizamos, que a paciente venha com esse questionamento: doutor, hoje será possível ver o sexo do meu filho? Saber o sexo do meu filho? Ou mesmo, doutor, será que dá para o senhor anotar o sexo do meu filho? Porque nós vamos fazer o chá revelação? Então, o sexo do bebê, normalmente ele é possível ser visto, né, com certeza, eu costumo dizer, a partir da 23ª semana. Às vezes conseguimos ver abaixo da 23ª semana, tá? Às vezes com uma certeza ou normalmente uma boa probabilidade a partir da 13ª semana, né? Lógico que quanto mais próximo à 23ª, maior a chance de acerto. Existem nenéns que ajudam bastante e aí com 14, 15, 16, 17 semanas, 18 e por aí vai, você consegue ver com uma clareza absurda, né? Com 13 semanas você consegue, às vezes, ver com até com uma boa chance de acerto, em alguns casos, quando o neném ajuda na posição, né? Quando você vê o tubérculo, né, que já está se formando, que tem naquela posição horizontal ou na posição vertical. Porém, às vezes pode acontecer um erro. Então a gente não pode dar garantia de 100% no sexo, se feminino ou masculino, com 13 semanas. E o neném, até a 23ª semana, ele tem que estar numa posição muito boa, tem que ajudar bastante para que você veja com certeza. Acima de 23 semanas, não. Aí você já tem uma boa formação e boa parte das vezes você consegue ver. Agora, nem sempre. Existem alguns casos que você não consegue ver o sexo até o final da gravidez. Isso é frustrante. Existem alguns fatores que limitam que você consiga ver o sexo do bebê, como, por exemplo, a obesidade materna, a posição do bebê. O neném, às vezes, ele assume algumas posições, por exemplo, se o neném estiver sentado, né, em apresentação pélvica, né, e com o dorso anterior, ou seja, de bruços, fica muito difícil você ver o sexo do bebê, boa parte das vezes, né? Existem algumas outras posições também, com a perninha bem fechada, né? Por isso que às vezes a gente fica cutucando bastante com o transdutor, né, para ajudar a ver o sexo. Cirurgias pélvicas. Às vezes a paciente já fez alguma cirurgia pélvica, já fez 2 cesáreas, né, ou mais, enfim. Então ela tem algumas aderências, então isso dificulta bastante também que você possa ver o sexo do bebê. Às vezes alguma posição uterina, né, o útero está um pouquinho deslocado, então ele dificulta também que você veja o sexo, né. Ou às vezes até, em alguns casos, o aparelho também, alguns aparelhos mais antigos, eles não têm uma qualidade tão boa e dificulta também que você veja o sexo. Isso hoje em dia é mais difícil, né? Que os aparelhos hoje em dia são mais modernos, todos digitais, então a questão do aparelho não compromete tanto. Mas essas outras questões que eu coloquei, quando você tem dificuldade, normalmente elas estão envolvidas para que você não consiga dar o sexo naquele momento. Então, o sexo do bebê, quando nós não conseguimos, né, realmente se dá por isso. O sexo do bebê, dificilmente ele vem normalmente ele não vem no laudo, né, não vem no laudo de ultrassom, ele é dado, ele é falado para os pais, né, ou em alguns casos ele é falado para um parente ou para algum acompanhante que esteja junto, que seja autorizado pelos pais, né, no caso do chá revelação, porque ele não faz parte do laudo do exame. Em algumas clínicas eles colocam, mas isso não é de hábito ser colocado no exame de ultrassonografia. E só a título de curiosidade, algumas pacientes perguntam se antes da concepção, ou seja, antes de engravidar, é possível que você escolha o sexo do seu bebê. Tipo, se tiver relação, tal dia vai ser menina ou menino, pela velocidade do espermatozoide,
né, do cromossomo, que tenha cromossomo X ou cromossomo Y. Não, não é possível. Isso aí é história. Não tem condições de você escolher o sexo, se vai ser menina ou menino, de acordo com se você tiver relação tantos dias antes da ovulação, né? Pelo fato do espermatozoide X ou Y ser mais rápido ou mais lento, enfim. Foi legal esse vídeo para você? Se foi legal, curta e compartilhe com os seus amigos. Clínica CR Médica sempre ao seu lado. Um grande abraço.